Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, lá na apostila de estudo de vocês, no tópico 3.4, certo? A partir da página 28. Então, a gente vai falar sobre gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Então, eu dividi essa aula em parte 1 e parte 2. Bom, a respeito, então, do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, a gente já falou sobre o plano de gestão dos resíduos sólidos. Agora a gente fala sobre a gestão, o gerenciamento desses resíduos sólidos. Então, aqui essas informações eu peguei aqui nessa página, tá? Onde tem muita informação a respeito, voltado para áreas de meio ambiente, tá? Então, vocês podem estar consultando esse site aqui, na hora que vocês tiverem acesso aos slides. Então, no tocante ao gerenciamento de serviços de limpeza urbana nas cidades de médio e de grandes portes, tá? Vem se percebendo a chamada privatização dos serviços, que é, por exemplo, uma terceirização, tá? Modelo cada vez mais adotado no Brasil e que se traduz na realidade numa terceirização dos serviços, até então executados pela administração na maioria dos municípios, certo? Então, há uma necessidade, então, para ter um melhor gerenciamento, terceirizar, então, esses serviços, tá? Essa forma de prestação de serviço se dá através da contratação pela municipalidade, daquela região ali, de empresas privadas que passam, então, a executar com seus próprios meios, por exemplo, com seus recursos, com seus equipamentos, certo? Com a sua mão de obra, tá? A coleta, a limpeza de logradouros, de ruas, o tratamento e a destinação final dos resíduos, Então, a partir do momento que ocorre essa terceirização, esses prestadores de serviço, então, realizam dessa forma aqui essa gestão. Bom, baseado então na lei da PNRS, certo? Lá no 9º artigo, diz que as diretrizes aplicáveis à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, que faz referência à minimização da geração de resíduos sólidos, sua reutilização e reciclagem, a maximização da coleta seletiva e a promoção do tratamento e da disposição finais adequadas desses resíduos, tá? Então, para se ter, então, uma execução dessa gestão, então, necessário estar consultando aqui essa legislação. É necessário também reconhecer essas diretrizes como essenciais para que se possa aplicá-las devidamente, isto é, adotá-las na prática, tá? Baseada também, aqui na lei da PNRS, certo? Então, quais são as principais estratégias dessa gestão, tá? Integrada. Minimização e o tratamento dos resíduos sólidos, tá? Basicamente, baseada, para essa gestão, esse gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Então, as principais atividades de minimização incluem, primeiro aqui, redução na fonte, interrupção, que é a interrupção da produção dos resíduos, e otimização do sistema de processo e utilização de tecnologias limpas, tá? Então, isso aqui traz o quê? Uma redução na fonte, por exemplo, de produção de resíduos. A reutilização, que basicamente é o aproveitamento do material, nas condições em que é descartado. Reciclagem, os resíduos tornam, então, ao processo, com matéria-prima, uma vez que recicla, pode ser, então, reutilizado como, então, uma matéria-prima, tá? Até, como a gente já viu, alguns lá que pode ser até, tipo, vamos dizer assim, tóxicos, aqueles que têm metais, podem ser até produzir substâncias, matéria-prima que produzem energia, que pode ser reutilizados. A gente já falou sobre isso nas nossas aulas anteriores, tá? Tratamento. O objetivo é valorizar o resíduo, certo? Ou eliminá-lo de maneira compatível, não impactante com o meio ambiente. Tá? Então, quando se faz o tratamento, realmente reduzir ou eliminar, de maneira que não seja impactante, certo? Com, então, o ambiente, tá? Um plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve contemplar desde a geração dos resíduos até o tratamento e disposição final, passando por acondicionamento, coleta e transporte
geração dos resíduos, tá? Então, a gente sabe que com o tratamento, né, também existe, então, para isso aqui, um plano de gerenciamento para contemplar, então, esses resíduos que são produzidos, tá? E o acondicionamento? O acondicionamento deverá ser realizado nos domicílios, né, por exemplo, por meio de vasilhames, tá? Recipientes herméticos ou então sacos plásticos, todos padronizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Esses recipientes devem possuir essas características, tá? Então, a gente tem aqui, primeiro, composição, se tem composição de ferro ou plástico duro, capacidade, né, compatível com o volume da coleta, né? A gente sabe, por exemplo, que nós temos, né, na nossa aula anterior, eu fiz um print da página do meio ambiente da cidade de Campo Grande, onde a gente viu que eles têm um plano de ação, né, para tratamento de resíduos sólidos. E também na cidade existe um setor onde ele é só para receber coletas de materiais recicláveis, tipo eletrônicos, pilhas, tá? Então, são materiais que às vezes não podem ir para um lixo para ser feita uma coleta simples, que é essas coletas que a gente tem, né, coleta seletiva, que pode ser diariamente ou aquelas que é 3 vezes por semana. Não, esse lugar ele é exclusivamente para isso, tá? Porque geralmente as pessoas querem descartar um computador, né, muito antigo, né? Elas não vão colocar isso no lixo comum, certo? Então, a capacidade, tamanho compatível com o volume da coleta, né? Então tem que estar adequado, certo? Então nessa cidade, na nossa cidade de Campo Grande, existe o local para isso, tá? Apresentar alças, ter tampa, não possuir bordas ou arestas cortantes, certo? Então, esses recipientes devem possuir essas características, tá? Como aqui eu mencionei para vocês. Bom, coleta e transporte. Então, existe a remoção, né, desses resíduos sólidos, que podem ser feitas de 4 maneiras aqui, tá? Então, coleta regular, realizada pela municipalidade, realizada pelo município. Eles fazem a coleta dos resíduos sólidos domiciliares dos estabelecimentos comerciais e de indústrias de pequeno porte, certo? Ocorre, então, essa coleta regular aqui, tá? Bom, e aí a gente tem as coletas especiais. Resíduos patogênicos, né, por exemplo, que podem ser produzidos em hospitais, tá? Objetos em desuso, móveis velhos, podas de jardim, animais mortos, resíduos de varrição, entulhos, são retirados por meio de remoções especiais, tá? Então, por exemplo, de resíduos patogênicos, existe então, algumas terceirizadas que elas realizam, então, né, esse tipo de coleta especial, exclusivamente para isso, porque daí elas vão pegar esse produto, elas vão fazer um tratamento, né, incinerar esse produto, certo? E aí, né, dá um destino adequado para ele, certo? Bom, coleta realizada pelo próprio produtor do lixo, tá? É uma forma também. Ou por seus contratados, né? Então, vamos pensar num residencial, né, onde tem ali a pessoa, o zelador, que faz todo esse serviço, tá? Então, estabelecimentos que podem ser contratados, no caso aqui, estabelecimentos industriais, obras públicas e particulares, parques, estabelecimentos agropecuários, cuja produção de resíduos sólidos alcance um volume excessivo, deve se responsabilizar pela sua remoção e disposição em local indicado pelas prefeituras, tá? Então, existem regras, né, para cada um desses setores aqui, né, para que seja realizada, então, uma coleta, né, pelo próprio, então, produtor de resíduo, certo? Bom, e aí temos também a coleta seletiva, tá? É um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, previamente separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados, tá? Então, em algumas cidades, né, isso não é realidade para todas as cidades, infelizmente, mas em algumas cidades existem sim a coleta seletiva, eles têm um dia da semana para passar,
né, e recolher então esses produtos que são separados. Então essa coleta seletiva ela começa dentro de casa, né, você ter um recipiente para produtos que podem ser reciclados e um recipiente para lixo orgânico, né, por exemplo, né, por que são restos de comida, cascas de frutas, né, que também podem ser até reaproveitados, né. Então a coleta seletiva ela pressupõe uma separação prévia, tá, dos resíduos pelos geradores, por isso consiste em uma atividade dependente e decorrente de um processo de educação ambiental, né, à medida que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada por resíduos sólidos, né. Então a gente pode circular por aí, a gente sempre vai ver pessoas catando, recolhendo esses produtos que podem ser reciclados dos lixos das casas, tá? Isso é algo muito comum da gente ver, né? Eu mesmo moro no residencial e sempre tem pessoas ali, né, separando, então, esse material. Então, por que não começar já dentro de casa a gente separar para poder facilitar a vida dos catadores, né? São pessoas que sobrevivem dessa renda, né? Então, aqui a gente tem nessa imagem, ilustrando, para cada recipiente, né, vai ter então ali, né, um determinado resíduo para ser então descartado, certo? Não necessariamente que nós tenhamos, né, alguma lata, né, adequada como essas aqui, né, mas que a gente possa ter realmente essa separação, tá? Como a gente viu aqui, é uma educação ambiental. A gente pensa nas crianças de hoje, né, que elas necessitam realmente dessa educação ambiental, que vê você fazendo e elas futuramente vão também fazer. Aqui a gente tem, por exemplo, uma rotina, né, como eu comentei com vocês, né, de casa, né, principalmente no que se refere aos resíduos domiciliares, deve-se proceder no mínimo a separação entre os resíduos sólidos, secos, inorgânicos, como caixas, plásticos, latas, certo? E os resíduos úmidos, orgânicos, certo? Que são aqueles que são restos de alimentos, né? Como eu comentei com vocês. Aqui a gente tem nessa ilustração aqui, cascas de alimentos que podem ser utilizados como adubos, né? Para ser feito, então, por exemplo, compostagem, tá? Que pode ser usado na vegetação. Então, eu falei para vocês, né, sobre essa perspectiva aqui, né, da gestão, do gerenciamento de resíduos sólidos. Então, espero que vocês tenham aprendido. Desejo muito entusiasmo no vídeo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!